piloto do voo. Esse assunto tem rendido bastante comentários, até por conta de alguns empresários da nossa região também estarem fazendo uso desse tipo de serviço com frequência para poder se transportar mais rápido, né? Fazer um transporte mais rápido para regiões onde vão fazer negócios ou mesmo passear com a família. E a gente teve duas informações que chamaram muito a atenção deste caso e por isso agora a gente conversa com o professor titular da USP São Carlos, ele é do Departamento de Engenharia Aeronáutica, o Fernando Catalano, que está inclusive conectado pelo YouTube e você pode assistir essa entrevista conosco. Professor, obrigada pela sua participação, bom dia. Bom dia Carolina, Guilherme e ouvintes da CBN Campinas. Professor, uma das questões que chamou a atenção, o jornalista Gustavo Biano, ele coletou informações e trouxe para a reportagem um detalhe curioso, de que essa aeronave poderia ter ficado pelo menos 5 horas em um possível reparo que foi feito poucas horas antes do acidente. É claro que a gente não vai aqui detalhar seria um o reparo no caso radar, específico, teoricamente, né? Mas, enfim. O caso específico envolvendo esse acidente, porque precisaria de laudos, precisa da investigação ser concluída, mas o fato de já termos um movimento aí no aeroporto dos Amarais, que ocorre há alguns anos, de transporte particular, chama a atenção, né? Sendo a estrutura do aeroporto, sendo das aeronaves que prestam serviços, existe algum órgão que regula? Existem regras para esse tipo de serviço, professor? Não, existe sim. A aviação, seja ela a aviação geral, que é essa aqui, né? Só lembrando que a aviação geral no Brasil é uma das maiores do mundo, né? Ela só vai ser menor do que nos Estados Unidos. Isso é um serviço inestimável para o transporte de várias coisas, inclusive de pessoas, né? Você tem uma noção, transporte de órgãos para transplante, a aviação geral presta um serviço inestimável nesse tipo de problema. Bom, a Autoridade Aeronáutica Brasileira é a ANAC, ela regulariza toda operação aérea, tá? Seja ela de balão, seja ela de helicópteros ou de aeronaves de aviação geral, como são essas aeronaves menores, da aviação executiva, da aviação comercial, que são as grandes companhias, né? Toda ela é regulamentada e ela dá o certificado de verificação de aeronavegabilidade para as aeronaves. E isso é feito através de uma verificação, tá? Por oficinas certificadas pela própria ANAC e sob supervisionamento de um engenheiro muito especial, que é o engenheiro aeronáutico. Isso só um engenheiro aeronáutico pode dar fazer esse laudo, assinar esse laudo, enviar para a ANAC e a ANAC aprovar o certificado de verificação de aeronavegabilidade. Aí sim essa aeronave está apta a operar. Ou seja, precisa então de autorização para fazer serviço aéreo privado. Sem dúvida, isso sempre é muito regulamentado. A aviação ela é extremamente conservadora no ponto de vista de que o regulamento está acima de tudo. A segurança está baseada num regulamento e numa certificação da aeronave. Você tem alguns casos especiais de aeronaves experimentais, que mesmo assim têm uma regulamentação especial, e elas têm um uso muito restrito. Tá? Mas a aviação, que a gente chama de certificada, ela é extremamente regulamentada e passa por critérios. Cada vez que isso não é verificado, isso não é atendido, isso pode ser até caso de judicialização do procedimento. Está irregular, não tem o certificado de aeronavegabilidade, o piloto está sem a licença, isso tudo são casos que saem do ponto de vista da autoridade aeronáutica e passam para a justiça. Tá? O senhor comentava aí, e até a Agência Nacional de Aviação Civil, nesse caso específico aí que aconteceu em Itapeva, confirmou que o modelo, desse caso, ele tinha um registro como aeronave de serviço aéreo, mas ele não tinha permissão para realizar táxi aéreo. Quando fala-se de permissão para táxi aéreo, seria sobre essa questão que o senhor está colocando? Então, são modelos que eles até podem fazer serviços, mas não tem. Seria uma segunda autorização? Como funciona isso? A autorização para operar como táxi aéreo é como se fosse um táxi mesmo, a pessoa compra o serviço. Tá? Então, não vejo que seja o
problema que ocasionou o acidente, nesse caso, seja o fato dele não ter autorização para táxi aéreo. Me parece que essa aeronave era de uma empresa, a empresa utilizava esse avião normalmente, então não é realmente um táxi aéreo que estava sendo na questão. Tá? Mas as questões de segurança, se está autorizado para táxi aéreo ou não, ela depende da missão que o táxi vai fazer. Se for uma viagem de Campinas para São Carlos ou de São Carlos para Ribeirão, tem vários tipos de táxi aéreo que são regulamentados. Tá? Professor, na verdade, o cara... desculpa, aqui é Guilherme Pierangeli, bom dia. Não, o senhor, aproveitando que o senhor citou a questão da causa, né, da possível causa, que isso não teria relação. Como a Carol citou aqui no começo, a gente teve a informação do repórter Gustavo Biano, que o piloto e o copiloto ficaram durante 5 horas ali tentando arrumar o radar da aeronave. Isso pode ter tido alguma influência, algum problema no radar, ter, por exemplo, levado o avião a um local que ele não deveria estar por conta de condições meteorológicas ou atmosféricas que levariam até essa suposta desintegração que teria ocorrido no ar? Olha, claro que como vocês já disseram, né, isso vai partir para uma investigação mais detalhada pelo CENIPA, né? Mas, evidentemente, se você tiver um pane de um radar, esse avião não tem um radar, ele tem um radar meteorológico, tá? E isso te indica onde há condições de vento, ou de problemas de tempestade, no caso, naquele lugar, um CB, que a gente chama, uma nuvem de chuva, de tempestade, com rajadas muito fortes. Caso isso tenha acontecido, pode ser que o piloto tenha se enganado com a severidade daquela condições meteorológicas. Isso sim, mas até agora a gente não tem certeza. Ele só poderia voar porque, se o radar não estivesse funcionando, é uma condição de não poder voar, ele não poderia ter voado. Se ele arrumou, ele foi voar, deve ter tido uma supervisão de alguma pessoa técnica, não são os pilotos ou copilotos que arrumam isso, provavelmente é um mecânico do hangar ou de uma oficina no aeroporto autorizada pela ANAC para fazer isso. Caso não tenha sido feito, então também estaria irregular, precisa ser investigado. E sim, se o radar não estiver funcionando, você entra numa situação, um avião, não sei se a experiência dos pilotos em voo por instrumento era ideal, um avião que já tem alguns problemas pregressos sobre entrar numa condição atmosférica muito severa, tá? E isso sim pode ser uma das causas que ocasionou o acidente. Para garantir segurança, o que um possível cliente aí, para quem nos ouve, né? Muitos dos empresários hoje, até por uma questão do trânsito está muito intenso e também de negócios que acabam acontecendo no estado aqui de Minas, que é muito próximo, eles fazem uso, né, do táxi aéreo privado, e eu gostaria de saber quais seriam informações ou documentos que esse cliente deveria exigir ou observar antes de utilizar os serviços destas empresas, para tentar garantir mais segurança? Olha, primeiro era esse certificado de verificação de aeronavegabilidade da aeronave. Se ele não tiver esse certificado, não vá. E outra questão é a capacitação do piloto. O piloto está em condições de voo por instrumentos, para operar esse tipo de avião. Às vezes o avião é bimotor, então precisa ter um credenciamento particular. Se está credenciado para voo de instrumentos em alta altitude, se o avião é pressurizado. Então tem uma série de coisas que a gente pode verificar, mas principalmente se o piloto está capacitado e se a aeronave tem todos os certificados de aeronavegabilidade necessários para voar. Tá? Se não tiver, não vá. Você não vai entrar num carro para fazer um táxi, né, se o pneu está careca ou se a pessoa ali não tem nem carteira de habilitação. Então, é mais ou menos isso. Voltando à questão da aeronáutica, tudo isso é muito rígido. Tá? Para conseguir esses certificados, é só se tem uma garantia muito explícita de que o avião está apto para voar. E, professor Fernando, agora, existem também fatalidades, né? Questões da natureza, do tempo. Existem outros fatores que podem provocar acidentes? Olha, o acidente aeronáutico ele é uma sequência de eventos. Tá? Então, uma coisa pequena leva uma outra um pouco maior e pode ocasionar um problema mais grave que foi no caso aí, né? Essa aeronave em particular, ela foi projetada inicialmente como um avião com motor a pistão, tá? Com 400 HP mais ou menos, né?
e foi remotorizada, modernizada, com equipamentos aviônicos muito mais sofisticados, para um motor turbo-hélice, tá? Que é uma família do mesmo avião, mas com motor turbo-hélice. Foi feito um reprojeto estrutural, tá? Mas ele ainda tem uma condição de envelope de voo, que a gente chama, que a gente nunca pode ultrapassar esse envelope, um pouquinho mais restrito do que as outras aeronaves. Então, o piloto precisa ter a capacitação para operar esse tipo de aeronave, essa em particular. Não é a primeira vez que acontece com esse tipo de avião um acidente desse tipo uma falha catastrófica estrutural, tá? Onde você ultrapassa os limites de velocidade e os fatores de carga da aeronave muito facilmente, principalmente numa condição de rajadas como uma nuvem de tempestade como aquela. Porque aí compromete toda a estrutura que não foi projetada para isso, né? Desculpa, mas basicamente são fatores humanos, né, em geral, mas se a manutenção não foi feita, mas ainda assim é um fator humano. Quem não fez a manutenção foi um humano. Então, se ela não foi feita adequadamente, a aeronave pode ocorrer algum tipo de pane, algum tipo de acidente, seja ele fatal ou não. Professor, obrigado, viu, pelos esclarecimentos, as informações passadas aqui para o ouvinte da CBN. Um bom dia e um bom trabalho aí. Muito obrigado. E lembrando que a aviação ainda é bastante segura, tá? Só não é mais segura que andar de elevador, tá? Mas ela continua segura. Um abraço a todos. Quando a gente faz a comparação, né, professor, pelos casos de acidentes em geral, nas estradas, por exemplo.